Aqui tô eu mais uma vez fazendo resenha dos meus processos espirituais, né? Eu adoro compartilhar isso porque eu acho que realmente os processos de fé e de espiritualidade eles têm que ser compartilhados, principalmente quando eles são alternativos ao que é disseminado massivamente, né? Assim, eu vejo tantas pessoas sofrendo tanto dentro de religiões padrão, né? Religiões que às vezes é a única religião que as pessoas têm acesso, né? Porque a nossa compreensão de espiritualidade, ela é muito, ela é muito podada, assim, né? Dentro da nossa vidinha, né? Então, se você não tem uma abertura para conhecer coisas novas, espaços novos, é muito. Tudo que parece ser estranho parece ser ruim, né? E aí é bom quando a gente tem processos espirituais que são diferentes de vertentes que são tão jogadas pra gente como a única possível, né? Hoje eu tava voltando, que eu fiz um ritual hoje também, novamente. Eu fiz um ritual e hoje foi tão mais leve. Eu tô me sentindo assim, bem, sabe? Bem. Mas voltei assim um pouco fraca, porque é uma coisa que mexe com o corpo, mexe com os nossos processos mentais, emocionais e no sentido de purificação também. E para purificar tem que limpar, e para limpar tem que varrer, e para varrer tem que mexer em tudo que tá dentro da gente, né? E aí eu cheguei em casa aqui, né, que tô morando com a minha mãe, né, de novo, temporariamente, mas tô aqui morando com a minha mãe. E aí cheguei em casa e minha mãe olhou assim, eu falei, ai, tô um pouco fraca, acabei de voltar, tô. Aí ela, meu Deus, vai pro terreiro pra voltar é assim, pra voltar. Falei, sim, tô um pouco debilitada. Que aí apliquei o rapé e o rapé desce, né? Ele faz a limpeza que tem que fazer. E aí falei, não, mas eu tive boas reflexões, boas conexões hoje. Aí ela, nossa, mas tá com uma cara de tá passando mal. Eu falei, mexe um pouco com o físico também, né? E tudo isso parece um tanto assustador para quem vê de fora, porque o único princípio de espiritualidade que boa parte das pessoas tem é que se conectar com a fé e com a espiritualidade é dobrar o joelho no chão e fazer essa pose, né? E não de às vezes simplesmente parar, absorver, chorar, limpar, cavucar lá dentro, né? Porque é isso, né? Dentro da minha crença, a espiritualidade ela é um portal de conexão com o que está para além e de onde a gente já veio, né? Porque a Terra, né, dentro da minha crença, a Terra não é nada mais do que um processo de prova e expiação. A gente está aqui se provando, testando limites e trabalhando coisas que a gente já vinha trabalhando antes de encarnar, né? Quando a gente recebe a missão da encarnação aqui nesse plano, né? A gente vem para trabalhar questões específicas do nosso emocional, da convivência com as pessoas, do que nos desafia, das diferenças, da diferença de pensamento, da compreensão do outro na sua diferença, da compreensão de si na diferença com o outro, nos atritos, nas guerras. E a gente se prepara para um novo plano, né? Uma nova encarnação em um outro plano, né? Eu acredito mesmo que existem muitos planos que a gente vem para cá para trabalhar uma das encarnações e a gente passa daqui e vai para um outro planeta, dimensão, espaço, para um outro tipo de vivência e construção depois daqui. E a gente já vem para cá, para esse plano,
trabalhando coisas que em outra encarnação a gente também já trabalhou. E não necessariamente só na Terra, né? Porque a gente tem um universo infinito de possibilidades e a gente não sabe o que está para além do que o nosso olho enxerga, até porque a gente já vem para cá dentro de uma formatação limitada do que a gente pode ver ou não. Ninguém sabe se nos planetas gasosos, né, se em Júpiter, se em Urano não tem vida. É porque o nosso olho não vê. A gente só vê uma massa cinzenta ali. Mas quem sabe num outro plano não tem outras almas trabalhando ali também, né? Então, aqui nesse plano, a gente tem uma missão kármica de trabalhar, construir, dialogar. Obviamente que nem todo mundo, né? Essa prova, ela não é algo objetivo, ela é algo que é construído, é algo que é buscado, que a gente tem que buscar também, né? Não é dado pra gente, é uma coisa que a nossa alma anseia, no sentido de se desenvolver e trabalhar. E é bom ter essa conexão quando eu sento e eu percebo que isso não é o único meio de vibração energética, né? A vida aqui, o nosso trabalho, as nossas obrigações não são o único meio de, né? Não só o nosso trabalho, nossas obrigações, os nossos amores, as nossas relações íntimas não são o único meio de desenvolvimento da nossa alma. Existe uma vibração energética, existe um movimento, né? De energia, de elementos químicos, de coisas que estão o tempo inteiro dialogando com a gente, de almas que viveram nesse plano, almas que encarnaram aqui. A gente está num planeta, né? O planeta Terra tem bilhões de anos. Então, a gente às vezes se apega a questões políticas tão efêmeras como a conjuntura política atual, a, a, a briga de X com Y, de partidos X, a economia, a guerra tal. E a gente não percebe que a gente está num espaço, terra, que ele é habitado há milhões de anos, por milhões de seres vivos, né? Existiram outros seres antes do ser humano, né? E isso é ciência, existiram os dinossauros, existiram, né, ali na explosão cambriana, né, que tem dentro da biologia, existiram os seres que desenvolveram, que inclusive foram os seres que deram origem a nós, seres humanos, né, aqueles seres aquáticos que viviam só dentro da água, quando a Terra era só água, porque a Terra também já foi só água, né, não é só terra, então a terra, as planícies, as formações geológicas de terra, elas vieram depois. Antes disso era só água, nós somos filhas e filhos da água, nós viemos de muitas formações, o nosso corpo carrega muitas memórias mesmo. E acessar esse espaço cósmico, astral, essa alma que tem dentro da gente, né? Esse plasma, essa formação de energia que dá vida para o nosso corpo, é acessar também a história da Terra, é acessar a história do universo, né? Parece assim uma grande viagem, mas é bom quando a gente consegue ter conexões espirituais que reforçam o quanto a nossa passagem aqui não deve ser carregada de obrigações, de traumas, de emoções carregadas, de emoções pesadas, de coisas que às vezes suprimem o ser, suprimem a luz que vive dentro da gente. É muito bom que a gente consiga expandir um pouco os nossos horizontes para perceber o quanto a nossa presença aqui ela é carregada de energia, né? E que essa energia vibre em luz e em sentimentos e coisas boas, e não só naquilo que nos suprime, né?